Bom, pessoal, então, seguindo aqui, nós vamos ter a nossa primeira apresentação. E eu tenho a honra de chamar ao palco essa mulher que eu admiro muito. Eu sigo nas redes sociais, eu adoro as provocações sobre o mundo corporativo, eu me identifico com todas elas. E a leveza também, que ela traz temas tão importantes. E o tema de hoje vai ser equilíbrio emocional e produtividade. Para falar sobre esse tema, eu vou chamar ao palco a Vânia Ferrari. A Vânia Ferrari e a Ana Nogueira, elas são especialistas em RH, escritoras, palestrantes e youtubers. Elas construíram uma carreira multidisciplinar até abriram a própria empresa de treinamento e desenvolvimento, que chama Pensamentos Transformadores. Elas são criadoras do maior canal de RH do Brasil, é o canal Vânia Ferrari. E tem mais de 500 aulas gratuitas. Elas estão conduzindo um projeto que é a volta ao mundo do trabalho, percorrendo diferentes países para mapear a competência dos profissionais de sucesso. E é com muita honra que eu chamo ao palco Vânia Ferrari. O palco é seu. Bom dia, senhoras e senhores. Prazer e uma honra estar aqui com vocês. Uma salva de palmas para a nossa banda. Eles não têm cara de quem fere o coração das mulheres? Meninos, tem 40 minutos de papo. Se vocês quiserem sentar, fiquem à vontade, para não ter que segurar o equipamento por 40 minutos. Bom, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Eu conheço a grande maioria. Quem ainda não viu nenhuma apresentação minha, levanta a mão. Não viu. Ótimo. Então, para você que me conhece, eu vou pedir a gentileza de me dar alguns minutos para eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou administradora pela GV, sou MBA em Gestão de Pessoas, tenho um curso na Escola Superior de Comércio, na Suíça, sou Green Belt pela GE, sou Black Belt pela Telefônica, estou fazendo uma pós em Neurociência. Ai! E aí, tudo isso para justificar o que eu sempre brinco, que é essa minha cara de maluca. Na verdade, eu sou muito CDF, eu sou muito estudiosa, e CDFs estão na moda. Então, muito obrigada por esse momento em que eu posso falar um pouco dessa minha paixão. Junto comigo está a Ana, que é minha sócia na empresa. A Ana tem uma longa experiência em áreas de sustentabilidade de grandes companhias, como Itaú, Vivo, Telefônica. A Ana está aqui na frente, me filmando, e agora ela vai fazer tchau para vocês. Muito bem. Além de uma sólida formação em diferentes áreas. A gente criou essa empresa de treinamento e desenvolvimento. Eu gosto muito desse slide, porque Ana e eu não somos pessoas famosas. A gente concorre, quando as empresas fazem concorrência, a gente concorre com o Karnal, com a Viviane Mosé, com a Carreta Furacão, coisas muito estranhas. Cliente é estranho, né? Cliente tem uma capacidade de fazer merda muito grande. É muito singular. Então, eu gosto muito desse slide, porque a gente não é famosa, mas a gente trabalha muito, porque uma empresa indica para outra, outra indica para outra, por conta dos nossos indicadores de sucesso. 98% das empresas voltam a nos contratar em menos de um ano, e 100% das avaliações de desempenho estão entre ótimo e bom. E isso é uma alegria muito grande, até porque a ideia de um evento, de um treinamento, é transformar a vida das pessoas. Só faz sentido se for assim. Então, o nosso conteúdo sempre tem o objetivo de fazer os teus clientes saírem pela porta diferente de como entraram. Por isso que a empresa chama Pensamentos Transformadores, porque a gente traz um conteúdo que gera reflexão e transformação. E nós temos esse projeto chamado Volta ao Mundo do Trabalho, perguntando para brasileiros e brasileiras no mundo inteiro quais são as competências que fazem uma carreira flopar. E quais são as competências que fazem uma carreira evoluir e ser profícua. A gente vai trazer esse conteúdo aqui hoje para você. Nós somos autoras de 2 livros. O primeiro chama-se Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Porque liderar é uma loucura. Não sei quem que inventou que isso era bom. Inclusive, eu tenho falado muito com os meus amigos de RH para criarem carreiras em Y, porque não é todo mundo que pode liderar uma equipe, ao contrário. Né? Então, quando a gente cria carreiras de especialistas, de consultores, de pessoas que não querem liderar, a gente está ajudando aquelas pessoas que têm talento para essa árdua tarefa de fazer a vida das pessoas evoluir e progredir. É para isso que presta um líder, e a gente também faz muito treinamento para as lideranças. O segundo livro chama-se Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo, porque vamos combinar que ele é bizarro. Fazer concorrência com 20 agências, sério mesmo? Tá doido, né? Pagar em 800 dias. Em 800 dias a gente paga. Eu falo, que maravilhoso.
E eu gosto muito das áreas de compras das empresas, sempre lembro da mãe dos profissionais da área de compras, que é esse ser que a gente gosta muito, né, que trata a gente com muito carinho. E a verdade é que, sim, ainda temos a velha guarda das áreas de compras tratando a gente sem o respeito devido. E é muito engraçado isso. E as pessoas falam assim, quanto tempo tem sua apresentação? Eu falo, depende do gosto do freguês. A gente faz a apresentação de 15 minutos, de 30, de 45, de 60. Né? E ele fala, de 15 é mais barata? Não, a de 15 é mais cara. Que é muito mais difícil passar um conteúdo em 15 minutos do que em 1 hora. Né? E, obviamente, que ele não entende, não contrata a gente. Foda-se! Eu estou velha também, sabe? Velho fica sem paciência, né? Mas, enfim, continuo sendo muito educadinha com essas pessoas, só estou contando para vocês porque a gente é amigo. A gente tem hoje uma importante participação nas redes sociais, porque informação é poder, mas só tem valor quando a gente compartilha. E a gente bota mesmo, de graça. Então, o canal no YouTube, a gente usa justamente para aquelas empresas que querem fazer microtreinamentos. Então, você pode usar na sua empresa, numa reunião de trabalho, você pode usar num papo que antecede ao briefing, você pode usar para ter conversas difíceis, para iniciar uma conversa difícil, porque é um conteúdo que a gente estuda muito para preparar e a gente faz lá essas pílulazinhas que estão lá no YouTube, podem usar sem moderação, a ideia é essa mesmo, é compartilhar a informação. Nós somos Top of Mind na categoria palestrante, que é um absoluto milagre, mas estamos lá pelo 2º ano consecutivo, e é muito legal isso. Significa dizer que o nosso trabalho tem eco, e eu gosto muito desse privilégio de estar nos palcos das empresas no Brasil e fora do Brasil. Apresentei a Ana, que é minha sócia na empresa. Nossa empresa tem 12, 13 anos, mas nós temos uma sociedade ainda mais longeva, que eu sempre falo. Nós somos casadas há 17 anos, 3 meses, 12 dias e 5 horas. E eu gostei muito do papo que teve aqui ontem, né, com a comunidade LGBTQIAP+, porque eu não aguento mais ser a gay de estimação das empresas. Eu falo, minha empresa contrata gay. Quantos? Você. Eu falo, ai, que bom. Todas as outras 33% dos brasileiros estão fora dessa estimativa. Então, é sempre bom a gente falar sobre o processo de recrutamento e seleção nas organizações e também sobre as contratações de empresas como a minha e a da Ana, porque não é só incluir, a gente tem que também entender esses processos. E Ana e eu não falamos só da diversidade de orientação, a gente também fala sobre raça, a gente também fala sobre time de futebol, religião e assim por diante, a importância de ter um time diverso para a gente melhorar a vida das organizações. Nós estamos em todas as redes sociais, então, se você ainda não nos segue, entre lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, até no TikTok a gente está, porque também temos divulgado as pesquisas que estamos conduzindo, os livros que estamos escrevendo e lendo, e aí a gente consegue fazer a informação chegar. E também memes. Por quê? Porque eu gosto. Fotografe, você já percebeu que eu falo bastante rápido na velocidade 2 do WhatsApp, na velocidade 5 do CREL, então pode fotografar, que é um jeito mnemônico de você acessar esse conteúdo para depois voltar a estudar. Eu vou citar vários livros, várias pesquisas, então fotografe e marque a gente para que a gente possa continuar essa conversa pessoal lá no mundo digital. Muito bem, senhoras e senhores, quem é essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora? Não dá uma fliceta? Porque é isso, a gente está vivendo um outro momento em que as pessoas, diferentemente de mim ou de você, que começamos a trabalhar com 16, 17 anos, temos, essas perspectivas de carreira são outras. E quando a gente fala de saúde emocional, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente tem que entender que as pessoas querem outras coisas. As pessoas não querem mais uma carreira em grandes marcas, muitas vezes. Eu entrei no mundo do trabalho para trabalhar em empresão. Eu trabalhei na IBM, na GE, na Vivo, na American Online. O meu sonho era sempre trabalhar em empresa grande. E agora, quando eu converso com as pessoas que a gente assessora, muitas vezes, informalmente, elas querem mais leveza. Leveza é uma palavra importante para esse século. E aí tem os titãs que falam, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte. E sai uma pesquisa recente que a curva da felicidade mudou completamente. Então, a adolescência era um período de felicidade, muitas dúvidas, mais felicidade. Aí tinha uma queda no começo da vida adulta, as pessoas da minha idade apareciam com um nível de tristeza maior, e depois, na idade
avançada ou na terceira idade, voltava-se a ter um nível de felicidade maior. Essa curva está se achatando, porque os jovens não estão felizes. Aliás, eles são muito mais desanimados que a nossa geração. Você fala, gente, vamos fazer um evento. Eles falam, Vai sentar o lugar, eles falam, tá bom. Dá vontade de bater com o gato morto até o gato miar. Porque é uma criançada que tem esse desânimo, né? Eles estão sempre com a pressão baixa. É uma galera com a pressão baixa, uma galera, né? Então, a gente precisa entender esse movimento. Só que, quando eu olho para o que eles almejam, é exatamente o que eu, com 54 anos, quero. Eu quero trabalhar num lugar onde eu seja respeitada. Eu não quero trabalhar nas minhas férias. Eu não quero trabalhar aos finais de semana. Ixi, eu não quero que me mandem um e-mail à meia-noite e tenho a expectativa que eu o responda. Então, a mesma coisa que os seus colaboradores querem é o que você quer. Então, essa curva, na verdade, é a curva da humanidade. A humanidade toda entendeu que a gente vai morrer. Com pesar que eu comunico, que a gente vai morrer. Quando a gente se dá conta, e a pandemia trouxe essa história, porque antes a pessoa morria de velho. Você lembra que o diagnóstico é morreu do quê? Velho. Estava velho, morreu. E agora você não morre mais de velho, você morre de novo. Então, tem a executiva que 50 anos infarta. Por conta disso. Porque não sabe olhar para o equilíbrio necessário para uma carreira. Então, Anne e eu selecionamos entre as suas múltiplas inteligências 3 que são fundamentais para você ter saúde emocional e segurança emocional. E a primeira começa com inteligência. E eu estou alucinada com o tema inteligência, de como o nosso cérebro é poderoso e potente e como a gente tem que extrair dele aquilo que há de melhor para tornar a nossa vida mais fácil. Eu e Ana temos o mantra, fazer menos com menos. Fazer menos com menos, eu não errei, não. Porque não dá para fazer esse portfólio que te entregaram na mão, não dá. Eu atendo, já trabalhei em diretorias de tecnologia, e o portfólio de TI tem 1000 projetos. Esqueça, não vai rolar nessa vida. Então, a gente vai ter que escolher aqueles 3 mais importantes, que são mais importantes para o negócio. Porque nenhum de vocês consegue fazer uma compra no chat até o final. Tem uma hora que a gente abandona o chat, a gente liga e fala, puta merda, alguém pode me atender? Né? Então, assim, vamos fazer o básico bem feito, senhoras e senhores? É sobre isso. Né? O segundo quociente é o quociente emocional, que tem a ver com a nossa capacidade de lidar com a adversidade. É o famoso vai dar merda. Como é que a gente lida com isso? Porque vai acontecer. A filosofia já disse, espere ansiosamente pelos problemas, porque eles vão vir. E aí você já está esperando, e quando ele vier, você já está preparado. E o terceiro quociente, que é o quociente de adaptabilidade, que tem a ver com essas novas competências ou com o abandono de algumas crenças. Não, se eu trabalhar 12 a 14 horas por dia, eu vou ser reconhecido. Não, a gente só vai entender que você não gosta da sua família. Né? Às vezes é só isso. Às vezes não tem amigo marcar almoço de trabalho, porque não tem amigo. Né? Então, é compreender essas mudanças. E aí, quando a gente olha para o centro da questão, está você. E está teu líder, teu liderado. A gente é humano, demasiadamente humano, como diz Nietzsche, e a gente é muito parecido nisso. Então, o primeiro ponto é você buscar o autoconhecimento. Quais são as coisas que te agradam? Quais são as coisas que te fazem mal? E caminhar na direção do que te faz bem. Eu não estou falando de viver uma vida boa, porque a vida, particularmente a das pessoas desprivilegiadas, é muito difícil. Mas eu sou como Ariano Suassuna, eu sou uma otimista realista. Então, quando eu olho para a minha rotina hoje, eu sei que eu estou onde eu queria estar, e eu planejei isso, sabendo quais são os meus pontos fortes e pontos fracos. Eu nunca ia ser uma executiva, ia ser uma executiva padrão. E isso colocou um teto na minha carreira. E aí, quando eu mudei de carreira, eu me encontrei naquilo que eu sou melhor fazendo, e esse teto sumiu. Então, vamos parar de sofrer? Vamos entender quais são os seus pontos fortes, coisas que você faz bem pra caceta, e quais são as coisas que você não manda bem, e não luta contra isso. E as pessoas falam, saia da sua zona de conforto. Eu falo, entra nela. Porque, às vezes, como líder, a gente inferniza o liderado. A pessoa não gosta
de planilhas, mas a gente obriga ela a fazer. Você sair da sua zona de conforto. Eu falo, demônio, quem inventou essa frase, né? Porque é isso, é pegar o melhor de cada colaborador. Não estou dizendo que a gente tem que sair com aquele jargão, isso aqui é que eu sou de humanas. Todo mundo é de humanas e todo mundo é de exatas. A questão é como eu lido com aquilo que eu faço melhor e como eu aprendo. Porque a gente pode aprender qualquer coisa, amores. Principalmente agora que eu mergulhei na neurociência, a gente pode aprender o que a gente quiser, mas tem que ser algo genuíno, não pode ser algo a fórceps. O segundo ponto é o pilar nós, porque sua consciência é pessoal, mas o impacto do que você faz é coletivo. Por isso que a gente tem que fazer um evento envolvendo área de compras, envolvendo marketing, envolvendo operação, que é muito negligenciada, né? Porque é coletivo, ninguém faz nada sozinho. Tudo aquilo que você escreve num e-mail, que você grava num WhatsApp, que você fala numa reunião de feedback, afeta a vida do outro. Etimologicamente, é daí que vem a palavra afeto. E você impacta a vida do outro, sim. E eu tive líderes maravilhosos e líderes péssimos. Os maravilhosos sabiam me dar uma bronca com voz de veludo, que eu incorporava muito mais do que aquele grosseiro. Então, é você saber dizer a coisa certa na hora certa para a pessoa certa. E isso vai transformar a vida do outro, né? Isso é o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, melhorar a vida de quem está do nosso lado, não piorar. E isso a gente tem que dizer na cadeia de valor da área de eventos, e isso eu levo para as empresas quando eu falo sobre saúde emocional, quando eu falo de gestão de mudança, quando eu falo de melhoria contínua de processos. Tem que ser legal para todo mundo. E tem um jeito de fazer isso, que é com uma comunicação mais assertiva. E tem o pilar todos, que o planeta é um só. Então, assim, a gente tem que parar de enaltecer maluco. E a gente enaltece maluco, né? Então, assim, não pode ser mais assim. É inadmissível que se tenha uma concorrência dessa forma, espremendo o fornecedor. Eu nunca vou negociar com um pedreiro. Eu nunca vou negociar com um encanador. Eu nunca vou negociar, porque a gente negocia com quem está no fim da cadeia alimentar. Você tem que negociar com quem tem dinheiro. Você tem que negociar com esses caras que estão gastando uma grana ali em coisas idiotas, como uma puta sala legal e uma cadeira que desce, levanta, vai para trás e vai para frente. Porque é isso. Hoje, quem tem uma sala bacana e uma super cadeira está tendo melhores condições de trabalho. Só que quem está na operação é que tinha que ter as melhores condições de trabalho. Então, a gente também tem que inverter essa cadeia, achatar os salários. Não pode ser que um presida tenha uma grana desse tamanho e quem está na operação tenha uma grana dessa. Tudo isso é trabalho que a gente tem que fazer dentro da organização. Mas o seu é promover um evento que transforme a cabeça dessas pessoas, para que essas conversas não sejam tidas como que absurdo. Não, é como a vida tem que ser. E aí, quando a gente faz um evento que seja inclusivo, que fale de práticas ESG no processo de recrutamento e seleção, porque o RH chama alguém para entrevistar e nunca mais fala com aquela pessoa, e ela fica meio meme, nunca mais me ligou. Isso não é ESG. Achatar um fornecedor não é ESG. Enfim, tratar mal as pessoas no dia a dia da operação não é ESG. Ai, não, é porque ele estava nervoso. Amor, ele foi grosso. Então, não existe isso, né? Então, tem a ver também com como nós, mulheres, somos mal posicionadas nas empresas, porque quando a gente fica nervosa, a gente está com TPM. E ele é engajado. Né? Então, não dá mais para ser assim. E os eventos têm esse poder de levar mensagens para todo mundo que transforme o pensamento daquele executivo, daquela executiva. É para isso que presta um evento. E eu vi lá, é distração, é conteúdo, galera. A gente tem que levar conteúdo leve, mas que mude a cabeça de quem está liderando. E aí eu vou citar o Yuval Harari, que é o meu muso, ele está em todas as minhas apresentações, e ele fala o seguinte: problemas globais exigem soluções globais. Ou seja, a gente vai ter que ter essas conversas em todos os níveis. A gente vai ter que botar no evento a equipe da operação.
A gente vai ter que botar no evento, e com o mundo híbrido dá para fazer isso. A gente tem feito eventos em que a gente está numa plateia diminuta, mas tem uma transmissão simultânea com todo mundo que está na operação. Dá para fazer isso com tecnologia, dá para fazer isso com conteúdo que transforme e tal. Então, ele fala sobre isso, sobre a gente incluir todo mundo, porque a gente interdepende. Ora você está liderando um projeto, ora você é mão de obra, ora você está lá no cantinho só não enchendo o saco. Porque muito ajuda quem não atrapalha. E a gente também tem que ter essa consciência de que a gente, às vezes, está no papel de atrapalhar. A gente reclama, 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 reclama. Reclama o dia inteiro. Tem gente que fala para a gente no nosso canal no YouTube, ai, gente, eu estou sofrendo muito na minha empresa. Há quanto tempo você está lá? 10 anos. Eu falei, oi, fazendo o quê, amor? Não aguento 1. Você está 10. Né? E também tem o oposto, tem gente que está há 10 anos pedindo remuneração por tempo de casa. Não existe mais tempo de casa, amorzinho. Então, anos 70, isso. Porque às vezes a pessoa fez uma coisa 1 ano e repetiu por 9. Então, ela não tem 10 anos de experiência, ela tem 1 repetindo a mesma coisa. Então, tem essa questão também da gente botar um pouco de fogo na bunda das pessoas para que elas entendam que a gente tem que reclamar menos e trabalhar mais. Mas não no sentido neoliberal, no sentido de entender que é a nossa carreira que está em jogo. E também de compreender uma coisa que a gente aprendeu em neurociência: pessoas que reclamam muito bloqueiam as suas capacidades de transformação. Porque o cérebro funciona dessa maneira. Ou a gente tem um pensamento resiliente que abre caminhos para encontrar solução, ou a gente está sempre reclamando e adoece, porque a gente bloqueia as nossas capacidades de interação. E, portanto, você tem que agir ao perceber. E, nesse aspecto, eu quero usar os órgãos do sentido para uma outra coisa. Atenção, pessoas de evento, usem todos os órgãos dos sentidos das pessoas que participam dos seus eventos. E eu não aguento mais comer pão de queijo em evento. Eu estou com um ódio de pão de queijo. Poxa vida, o Brasil tem tanta fruta legal, tem tanto sabor legal, tem tanto chefe de cozinha bacana, né? O paladar é importante, até porque você tem que tomar cuidado com o que as pessoas comem. Se você faz uma feijoada e você tem um conteúdo importante depois, fudeu. Né? Porque é uma questão biológica. Usa o aroma, usa o olhar, usa o tato nos seus eventos, para que a gente tenha algo realmente que chame a atenção e transforme as pessoas, para que a gente saia desse modelo, acorda, passa nervoso e dorme. Acorda, lê e-mail, responde e-mail, participa de 2 reuniões para disfarçar e volta para casa pegando o mesmo trânsito. Não pode ser assim. A vida de trabalho tem que ser muito mais rica, muito mais saborosa, muito mais estimulante. Os eventos fazem isso. Portanto, seja protagonista e não apenas observador. Não entra numa reunião de briefing sem uma ideia boa. Pensa, olha para o mundo, vá ao museu, vá ao teatro, vá ao cinema, leia bons romances, leia suspense, ouça músicas diferentes, vá assistir uma orquestra. Todos vocês são de São Paulo? Não, mas todos vocês são de grandes capitais, certo? Porra, bicho, tem um museu na sua cidade, tem uma orquestra na sua cidade, pelo amor de Deus. Se não tem, muda de cidade. Você está na cidade errada, né? Então, assim, cara, é a arte que vai abrir a tua cabeça para todas as ideias boas que a gente pode colocar dentro de um congresso, de uma convenção e assim por diante. E aí o seu poder de comunicação. E eu tenho falado que esse é um dos principais pilares da produtividade. Projetos atrasam, orçamentos estouram, porque as pessoas não se comunicam bem. Tem um maluco sentado aqui, outro maluco sentado aqui. O maluco daqui manda um e-mail para o maluco daqui. E o maluco daqui responde. E eles ficam dias, semanas, meses, anos falando por e-mail, por WhatsApp. Outra coisa que essa geração faz que eu odeio, não gosta de receber ligação. E aí o telefone toca e a pessoa deixa tocar. Espera. Aí, quando a pessoa desiste, você manda uma mensagem no WhatsApp dizendo: você me ligou? Fala: não, estava passando um trote, filha da puta. É claro que eu te liguei. Qual é, bicho? E aí vocês ficam trocando o WhatsApp. Vou dizer, 15 WhatsApps não resolvem o que uma ligação telefônica de 3 minutos resolve. Pega o telefone, liga e resolve.
E esse poder resolutivo é que economiza tempo e dinheiro, teu e da companhia, economiza paciência. Até porque, como diz o Mia Couto, que é um escritor moçambicano, nós nunca construímos tantas estradas, mas nunca nos visitamos tão pouco. Numa alusão a toda a tecnologia que está na palma da nossa mão e a gente usa mal. Para de participar de grupo de WhatsApp imbecil. Grupo da faculdade de 1993. É todo mundo fudido. É tão deprimente, é uma tristeza, né? Isso não é para ter um monte de grupo de WhatsApp. Eu não tenho nenhum. Não tenho nem com a minha família. Aliás, esses são os piores. Quem inventou o WhatsApp foi o demônio. Quem inventou o grupo de WhatsApp da família foi a mãe do capeta. E a gente perde tempo, quando, na verdade, a gente tem que economizar tempo. Eu nunca mais fui ao banco. Eu compro meus ingressos de teatro, de cinema, pela internet. A gente faz viagem, programa. É para usar para o bem, não é para usar errado. Eu não estou demonizando a tecnologia. Estou dizendo que a gente está idiota. E a palavra do ano foi brain rot, que eu traduzi livremente como cérebro de paçoca, que é a gente passar horas na internet sem aprender nada, e isso compromete o nosso resultado. Portanto, esteja presente aonde o seu corpo está. Se você está nesse evento, esteja nesse evento. Se você está numa reunião de família, esteja na reunião de família. Desliga o celular na frente da sua mãe. Que cafona ficar no celular na frente da véia. Minha mãe tem 86 anos. Eu não vou ficar no celular se eu estou na frente dela. Se eu estou brincando com o meu afilhado de 1 ano e 1 mês, eu estou brincando com ele. O máximo eu estou tirando foto, mas não estou navegando na internet com ele ali. É aquele momento. Então, estar presente, isso os eventos têm que promover. Deem seu jeito. Põe uma caixinha de celular do lado de fora, põe um sinalizador de bloqueio de sinal, faz alguma coisa. Me chama, que eu como o cu da galera. Para dizer assim, cara, a gente precisa estar presente. Óbvio que você prefere conversar com ela do que com ele. E a Amy Cuddy, que é uma especialista no tema, que escreveu um livro chamado O Poder da Presença, ela fala, trabalhar e influenciar pessoas, mas você só vai me influenciar se eu confiar em você, e eu só vou confiar em você se eu vir que você está presente. Então, significa que quem é focado compreende melhor os cenários, memoriza as informações, aprende melhor e mais rápido, lê emoção, interage de forma harmoniosa, acidentes e falhas não acontecem, e isso está escrito num estudo do Daniel Goleman chamado Foco. Quais são as coisas que você ganha quando você é focado? Ninguém é multitarefa. Ninguém. Se você faz várias coisas, certamente algumas delas estão sendo mal feitas. E aí tem uma coisa que eu odeio, chamado retrabalho. Eu sou uma mulher de Six Sigma, você me respeita. Eu odeio retrabalho. Acho retrabalho com a gente burra. Acho que fazer uma coisa mal feita é idiota, porque você vai ter que fazer de novo. Só que, como bem disse ontem o cara que falou de neuromarketing, o cérebro é preguiçoso, então ele cria hábitos e a gente acaba repetindo as coisas. Então, não dá para trabalhar hoje do mesmo jeito que você trabalhava há 6 meses. É inócuo. Você vai ter que se reinventar. Você vai ter que refazer o seu caminho. Trabalhar não é acordar e ler e-mail. Ler e-mail é trabalho de preguiçoso. Mandar e-mail é trabalho de preguiçoso. Trabalhar é resolver problema. E aí, quando a gente pergunta para profissionais de TI, vocês estão fazendo transformação digital? A gente descobre que 66% deles dizem que sim, mas estão mentindo. Que quando a gente olha o algoritmo, o chat, o robô, o aplicativo, a linha de programação, o algoritmo, a gente descobre que menos de 20% deles estão transformando o negócio. As pessoas estão reproduzindo modelos. Eu pego um relatório de papel que ninguém lê e transformo num relatório digital que as pessoas continuam não lendo. Eu ponho identificador de face para abrir a porta. E daí tem que vir um segurança com um crachá de plástico abrir, que aquela merda não funciona. Ou ainda, eu crio um identificador de faces que são preconceituosos, que brecam os pretos, como está acontecendo em aeroportos e estádios de futebol. Porque quem fez o algoritmo é racista. E isso está acontecendo. Carros automáticos atropelam mais pretos do que brancos. Não é uma coincidência. Quem está programando isso? Para cada R$1 que você investe em tecnologia, você tem que investir o mesmo R$1 em treinamento para aquelas pessoas. Porque senão elas vão repetir os vieses que elas têm.
E então não vamos automatizar a idiotice. Vamos ver o que faz sentido. E o que faz sentido para a sua empresa não é a mesma coisa que faz para o outro. Um evento não pode ser igual ao outro, gente. São áreas diferentes, são pessoas diferentes, são perfis diferentes. Não pode ser o mesmo evento. Não aguento mais um evento igual. Dá uma tristeza. Então, a gente vai ter que repensar. Acontece que a notícia boa é que no seu corpo acontece um processo, nesse momento, chamado renovação celular. Você não tem as mesmas células que tinha há 10 anos. Todas as suas células são novas. E você precisa pensar de novo para não instalar uma ideia velha numa célula nova. Pensa de novo, muda de opinião. Qual foi a última vez que você mudou de opinião? Vale para trabalho e para casamento. Mais para casamento. Mas para trabalho também vale. Muda de opinião. Baseada em quê? Em fatos e dados. Baseada em indicadores. Um profissional de treinamento tem que saber ler indicador. Um profissional de evento tem que saber ler indicador. E esse evento está apoiado por uma empresa de tecnologia muito legal, que depois passa para vocês o perfil das pessoas e como aqueceu aquela sala ou não aqueceu aquela sala. Que conteúdo transforma, gente? Não pode ser qualquer conteúdo. Também não pode xoxar um monte de conteúdo no evento, que depois fica todo mundo apressado, aí atrasa, aí as pessoas cansam, ficam com fome. Não dá para prestar atenção se a gente está com fome, com vontade de fazer xixi. Não dá. Então, a gente vai ter que aprender a aprender. Repensar. É uma habilidade também, uma mentalidade. Como é que eu fico mais inteligente? Estudando, lendo livro. Não é lendo internet. Não é lendo o chat GPT, que está emburrecendo muita gente. É lendo livros clássicos mesmo, desculpa. Vou esperar sair o filme. Errou. Tem que ler o livro. Cada vez que você lê uma nova, ou você aprende uma nova palavra da língua portuguesa, você fica mais inteligente. E as pessoas falam, mas eu não tenho tempo para ler. Mas assistiu a série de 7 capítulos com a vida do Belo. Que eu nem sabia que a vida do Belo dava 7 capítulos. Um sobre a Graciane e 7 sobre tráfico de drogas, quer dizer. Quem falou isso? Eu não pensei, eu só falei, eu pensei. Então, assim, cara, inteligência é a capacidade de lidar. E quando a gente fica mais inteligente, a gente torna a vida da gente mais fácil. As pessoas olham no nosso Instagram e falam, nossa, vocês estão sempre ocupadas. Não estou, amor. Eu faço melhores escolhas. Eu quero minutos ótimos. Eu escolho onde eu vou hoje. Eu criei esse caminho para que eu possa escolher. Saindo daqui, eu vou brincar com o meu afilhado. É o que eu vou fazer. Mas, para isso, você tem que planejar, você tem que pensar, você tem que estudar. Não dá para trabalhar sem estudar. E eu acho muito importante os nossos eventos terem conteúdos substanciais, para não ficar falando a mesma coisa, que é chato também. Se você olhou para a plateia, as pessoas estão no celular, aquele conteúdo não trouxe novidade. Informação é tudo aquilo que é novo. Se é uma repetição, não é mais informação. É só um cacoete da área de eventos. Ou seja, trabalhar é resolver treta, mas dá trabalho, por isso que chama trabalho. Se não chamava, vida da Sasha. Trabalhar dá trabalho. E você tem que lutar para que o seu trabalho melhore continuamente a vida das pessoas. Vou repetir, é para isso que presta o trabalho. Para melhorar a vida de quem está do nosso lado. Do nosso cliente interno, dos colaboradores e dos nossos clientes externos. Trabalhar presta para melhorar a vida das pessoas. E aí eu vou citar a minha musa, que fala o seguinte, eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Eu uso essa frase há muitos anos, porque ela é o meu mantra. Tem coisa que é inaceitável e a gente tem que lutar contra, senão vai demorar muito para a vida melhorar. E eu não tenho todo esse tempo. Então, a gente vai, através dos eventos, transformando a cabeça das pessoas que vão transformar o mercado. É isso que vocês têm que pensar toda vez que for escolher um conteúdo. E aí, portanto, trabalhar não é mais quantos e-mails respondeu ou quantas reuniões você participou. É assim, o seu evento, aquelas pessoas que estavam na sala, elas conseguiram, com o seu conteúdo, aumentar a venda, aumentar a receita, diminuir custo, diminuir o tempo médio de atendimento, aumentar a fidelização, satisfação, segurança, mudou vida, transformou a sociedade, o que aquelas pessoas vão fazer com aquele conteúdo. É sobre isso.
Não pode ser alguma coisa por fazer, porque estava na agenda, que todo ano a gente faz uma convenção. O que aquela convenção mudou na vida das pessoas. Como elas ficaram mais humanas, como elas ficaram mais íntegras, como elas ficaram mais éticas, como elas ficaram melhores no que fazem. Conteúdo é para isso. E aí a gente chama um cara que joga basquete. Legal. Ele faz cesta de 3 pontos. Quantas pessoas da sua equipe precisam, durante o ano, fazer cesta de 3 pontos? Quantas pessoas da sua equipe vão navegar num barco sozinho até a puta que pariu da Antártica? E desculpa, amores, pensa. Eu estou advogando em causa própria, claro, porque eu vim aqui para isso. Mas vamos pensar o que aquele conteúdo agrega de valor? Agora vamos jogar a bexiga para cima, e todo mundo bate bexiga. Acabou, o que você fez? Peguei as bexigas amarelas. Qual era o objetivo? Não faço ideia, alguém mandou fazer isso. Até porque adulto odeia coisinha besta. Não faz coisinha besta com adulto? Quer outra coisa? Pessoal, bom dia. Tá fraco. Puta que eu pariu. Odeio bom dia tá fraco. Porque é aquele bom dia que você vai ter, amor. As pessoas ainda foram simpáticas. Não faça bom dia, tá? Vamos de novo. Aí o adulto fala, foder. Agora abraça quem está do lado. Abraça quem está do lado. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É tempo de neurociência, senhoras e senhores. É tempo de conteúdo sofisticado. É tempo de chamar as pessoas de inteligente, porque é isso que elas são. É gente inteligente. É gente que sabe que produtividade não é lotar o seu dia, mas é fazer a coisa certa a cada minuto. Qual é a coisa certa a cada minuto do evento? E como é o emocional dessas pessoas? E aqui eu chego nessa máxima que Ana e eu criamos. O profissional do século XXI é bom e bom. Você tem que ser bom tecnicamente e ter bom coração. Não adianta você ter um puta currículo e deixar um rastro de sangue por onde você passa. E não adianta você ser um cara bacanão e não entregar resultado. E você tem que fazer isso com bom humor. Ai, Vânia, mas é que eu sou sério. Não, você é chato. Porque sérios somos nós que estudamos. Eu sou uma mulher séria. Nada do que eu falo é baseado no que eu penso. É sempre em estudo, em pesquisa. Mas eu gosto de usar o humor como uma ferramenta de se conectar com as pessoas. O humor para facilitar a vida, porque coisas erradas acontecerão. Como é que a gente lida? Tem pequeno problema, médio problema e grande problema. Não trate tudo como um grande problema. Você vai infartar as pessoas. O sonho das pessoas que trabalham com você é ligar a televisão e ver qual é o clima-tempo. Hoje vai fazer calor em São Paulo de manhã, à tarde vai chover. Depois eu quero mudar o canal e saber o seu clima-tempo. Hoje, Vânia Ferrari está feliz de manhã. Fale com Vânia Ferrari de manhã, que ela vai te tratar bem. À tarde, ela está sujeita a chuvas e trovoadas. À noite, ela está bem louca. Qual é o seu clima-tempo? Até porque é sobre isso. Você muda o batimento cardíaco das pessoas que trabalham com você. Então, se as pessoas são irracíveis, o ambiente é hostil e ninguém vai performar bem. Treinamento precisa ter um momento do evento em que a gente vai falar sobre saúde emocional. Que a gente vai falar para o líder, não grita, louco. Não grita que dá processo. Mas, além de dar processo, você não vai obter das pessoas aquilo que você quer, que é o engajamento, que é a segurança psicológica para que aquelas pessoas te procurem. Porque se eu tenho medo de você, ao invés de respeitá-lo, eu vou fugir dos embates. Então, não é um treinamento sobre comunicação, é um treinamento sobre elegância. É aquilo que a mãe do cara não deu para ele quando ele era pequeno, que é tratar as pessoas com respeito. É só sobre isso. Porque daí, se eu tenho um problema e eu confio que você não vai acabar comigo quando eu for te contar o problema, eu vou falar rápido, eu vou resolver rápido. E se, ao contrário, eu tenho um problema, mas eu tenho medo de você, eu vou arrastar essa conversa o máximo que eu puder. E aí vai ser tarde. Então, é sobre isso. Portanto, monitore-se em ação. Se você está com raiva, não faça nada. Se você está com raiva, eu sempre brinco, se você está com raiva, vai lavar o rosto, vai tomar um café, dá uma volta no quarteirão, vai ser assaltado ali, volta com uma boa história de superação.
não é mesmo? Mas não faça nada, isso vai atrasar o processo. Então, a gente precisa respirar, principalmente a gente que é de evento. Né? A gente precisa respirar. Qual é o detalhe, então? Preveja o processo. Isso é maturidade. Tem um momento do sequestro emocional que você consegue antever. E aí, então, não grave a mensagem, que depois você vai ter que apagar. E aí fica feio. Aquele celular com 5 mensagens apagadas, que a pessoa fala, aí desencapou aqui. Então, o que a gente faz? A gente decide não agir naquele momento. A gente, se necessário, usa papel e lápis para escrever a solução e volta com uma solução madura, inteligente, que é o que separa os moleques dos homens, as garotinhas das mulheres, que é quando a gente começa a pensar e avaliar as nossas decisões. Voltaram, garotos? Eu adorei vocês. Então, a gente está falando de inteligência emocional. Não saia de casa sem ela. Aliás, leia esse livro, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que informa que a gente divide as emoções entre alegres e tristes. Isso é paupérrimo. Existe uma miríade de sentimentos que perpassam o seu dia. Hoje ainda você vai sentir alegria, medo, frustração, inveja, êxtase. Sentimento não some. Sentimento vai para algum lugar do seu corpo. Portanto, faça terapia. E eu estou falando sério. E terapia não é jardinagem. Eu faço jardinagem, foda-se. Eu estou falando de terapia. É isso mesmo, é a gente entender como funciona o nosso cérebro e o nosso coração. É a gente entender que a gente precisa de um conjunto de substâncias circulando na nossa corrente sanguínea para nos dar alegria, para nos dar motivação, para nos dar engajamento. E é de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando você se alimenta bem, dorme bem, faz os seus exercícios, lê, estuda, assiste a boas peças de teatro, quando você se relaciona de uma forma saudável com as pessoas, isso vai circular na tua corrente sanguínea e vai mudar o seu estado de espírito. Portanto, felicidade no mundo corporativo é de fora para dentro, mas também é de dentro para fora. E se eu tenho certeza de quem eu sou, eu não deixo as pessoas me tratarem de outro jeito. Limite a gente impõe no outro também. Com respeito, tá? Com respeito. Mas a gente impõe. Porque a gente não é nossa emoção. A gente é muito mais do que a nossa emoção. A gente tem que aprender a lidar com as coisas, com as vicissitudes, de um jeito maduro e saudável. E isso nos leva ao quociente de adaptabilidade, que é quando você entende que não dá para ser do mesmo jeito que a gente era até ontem, que a gente vai precisar aprender coisas novas. E essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. Aprender coisas novas. Dar um passo para trás, assumir que estava errado, dar um passo para frente, assumir que isso você sabe ensinar e assim por diante. Né? É nosso poder de nos adaptar a cada cenário, a cada novo evento, a cada novo cliente, a cada nova situação. O que significa que a pergunta que eu quero te fazer é, se a gente fizer esse mesmo evento ano que vem, como é que vai estar a tua vida? Como é que vai estar a tua carreira, a tua conta bancária, a sua saúde física e emocional? Como é que vai estar a tua relação com seus familiares, com seus amores, com seus afetos? Lista os seus obstáculos e arrisca mais. Isso é importante. E aí a gente vai entender para que serve a garra. Eu sou muito obcecada por entender de onde vem a força de vontade. E eu descobri que ele é um recurso finito. Se acorda de manhã com um pouquinho de força de vontade, você gasta na coisa errada, fudeu. Então, a gente tem que gastar a força de vontade naquilo que é realmente relevante para a nossa vida, por isso a autoconsciência. E aí, esse livro que eu recomendo que você leia, chamado Garra, diz exatamente isso. Talento é a rapidez com que as habilidades de uma pessoa aumentam quando ela se esforça, porque tem ralação. A gente que não é herdeiro, amor, a gente que não é herdeiro vai ter que ralar. Não tem caminho fácil para trabalho. Não tem caminho fácil para trabalho. O Nietzsche vai dizer, quando o assunto é trabalho, não existe sorte. Existe, tá? Chama privilégio branco, heterossexual, da Faria Lima. Mas não é o assunto de hoje, foi o de ontem. Hoje a gente vai falar de ralação. E o Picasso diz, a inspiração pode até chegar, mas vai me encontrar trabalhando. E é isso que a gente tem que fazer, a gente vai ter que trabalhar. Com o quê? Com honra, senhoras e senhores. Portanto, honra teu pai e tua mãe. Se você é um bom fisionomista, já percebeu que essa véia é minha mãe. E eu sempre falo dela, porque eu entendo isso. Toda vez que eu vou falar, fazer, pensar alguma coisa, meu raciocínio é, será que minha mãe vai ter orgulho de mim?
Será que minha mãe vai ter orgulho do que eu faço? Minha mãe fala, não fala tanto palavrão, filho, é feio. Eu falo, não fala em todos os lugares, só onde eu me sinto à vontade. Portanto, pode me contratar, se a sua equipe não gostar de palavrão, eu não falo, eu sei, eu sou um pouquinho inteligente. Então, basicamente, a gente entender que a gente está aqui para honrar quem nos colocou no mundo. Honra teu pai e tua mãe e faça aquilo que você acredita que vai dar orgulho para eles. Isso já é um passão para todos os temas que permearam esse evento. Ética, saúde emocional, alegria no trabalho, inovação. Tudo tem a ver com a gente respeitar as nossas raízes. Se a gente fizer isso, o resto vai dar certo. Senhoras e senhores, obrigada pela paciência e atenção. Muito obrigada.